Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler apenas esse versículo para poder servir como base, mas eu peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa trabalhar esse texto com um pouco mais de amplitude. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, fala em nosso coração, por meio da Tua palavra, na exposição, e que em nome de Jesus estejamos, ó Deus, com o coração de fato preparados para ouvir e também, ó Deus, praticar a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante da segunda carta do apóstolo Pedro. Se na primeira carta o apóstolo Pedro, ele se concentrou em animar o povo de Deus que estava sofrendo grande perseguição, na segunda carta, além de trazer uma palavra de ânimo, o apóstolo Pedro também quer mostrar aos irmãos ali que eles precisam ser ativos, eles precisam ser frutíferos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me faz pensar que essa palavra também serve para os nossos dias, porque as adversidades vêm e isso mina o nosso ânimo, mas a gente é encorajado dia após dia pelo Espírito Santo. Só que essa coragem de estar na igreja, de participar da igreja, de participar de ministérios, ela precisa ser acompanhada de uma vida ativa e uma vida que gere frutos. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. O apóstolo Pedro, ele começa com a saudação padrão ali da sua carta, né? Depois ele vai chegar já no versículo de número 3, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim: visto que com o teu divino poder, está falando de Jesus, se você reparar no versículo 2, ele termina ali falando de Jesus, então está falando de Jesus. Cristo tem nos doado todas as coisas. Olha só que interessante essa expressão. Cristo doando mais uma vez. Ele não é só o doador da graça que nos salvou, mas ele doa todas as coisas com uma finalidade. Qual é essa finalidade? A finalidade de termos vida e a piedade. E é interessante, porque o público-alvo do apóstolo Pedro não é mortos, são vivos. Mas por que ele está falando que todas essas coisas são importantes para que tenhamos vida, ou para que aqueles irmãos judeus tenham vida? É porque, de fato, não existe uma vida intensa, uma vida em abundância, sem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá, de fato, o significado da vida. Embora a expressão grega aqui seja uma expressão um tanto quanto genérica, zoe, aqui a vida está se referindo àquela vida em abundância que Jesus disse quando ele estava em seu ministério terreno. Mas não somente isso, ele nos leva também a ter uma vida de piedade, ou seja, uma vida que de fato glorifica o Senhor, uma vida que dá muita atenção à questão piedosa do nosso coração diante do Senhor. Mas reparem qual é a via que ele apresenta para que essa vida e a piedade esteja sendo cumpridas ou vividas por nós, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que interessante como o apóstolo Pedro trabalha. Ele fala a respeito de Jesus como doador da vida e da piedade, mas agora ele fala que como nós chegamos a esse entendimento que o Senhor Jesus, ele é de fato doador de vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Aqui ele já não está falando mais da pessoa de Jesus, ele está falando da pessoa de Deus Pai. Aquele que nos chamou, que nos elegeu, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo.
Mas reparem que agora inverte. Existe um propósito divino. Não só um propósito humano aqui apresentado como foi no versículo de número 3, que é a vida e a piedade, algo prático, mas agora temos também um propósito divino, que é de fato glorificar a Deus em todos os sentidos. Ele fala, pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Para quê? Ele nos chamou para quê? Para a glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, olha só, a glória do Senhor é manifestada, a virtude do Senhor é manifestada, e doada, e fornecida, ofertada a cada um de nós, aonde? Nas suas muitas promessas. Essas promessas, elas estão apontando diretamente para o Deus que prometeu, desde o Antigo Testamento, desde a criação, mas é um Deus também que promete a respeito do Cristo que virá em glória. E isso a gente vai poder ver um pouco mais à frente, quando ele fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas reparem, queridos irmãos, versículo 4, continua, para que por elas, por essas virtudes que é dar glória a Deus e todas as virtudes que são concernentes à pessoa de Deus, vos torneis coparticipante da natureza divina. E é aqui que é interessante. Porque o que é participar ou coparticipar da natureza divina? É sermos deuses. Participar da natureza divina é, de fato, a gente ter algum aspecto em nós que se assemelhe a Deus. A segunda resposta, talvez ela seja uma resposta mais compreensível. Por quê? Porque logo em seguida, na sentença seguida, ele vai dizendo assim, que essa natureza divina, ela vai evidenciar uma coisa, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Olha, vocês receberam de Cristo todas as coisas que conduzem à piedade e à vida, vocês têm em Deus tudo também, e essas coisas foram feitas porque Ele vos chamou para a glória e virtude, e essa virtude também é comunicada para vocês. Para quê? Para que vocês se tornem um pouco semelhantes a Deus, na sua natureza divina. Por quê? Porque vocês estão sendo livrados da corrupção e das paixões que há no mundo. Ou seja, Deus nos chama para comunicar santidade em nosso coração. Santidade que tem sido abandonada pela igreja. Santidade que tem sido cada vez mais esquecida dentro do povo de Deus. Por quê? Porque requer de nós, de fato, passos que renunciem à nossa vontade, o nosso prazer. E se a gente renuncia a tudo isso, nós estamos indo de forma contrária àquilo que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está falando assim, se vocês não participam em santidade, porque vocês já foram livrados da corrupção, da paixão da carne e do mundo, se vocês não foram livrados disso, vocês estão vivendo uma vida impiedosa, sem santidade, imoral. E assim vocês não se tornam coparticipantes da natureza divina. Vocês se tornam cada vez mais semelhantes a esse mundo tenebroso. A esse mundo que tenta moldar a nossa vida de acordo com as ideologias vigentes. Lamentável que nós estamos presenciando, mas não posso deixar de citar. Em uma parada de uma minoria social, uma criança foi totalmente vestida de transgênero, com a afirmação dizendo, criança trans existe. Sabe o que me espanta? Não é o ato. O que me espanta não é o ato, porque eu não espero nada de alguém que não tem Cristo no coração. O que me espanta é nós, enquanto igreja do Senhor, não entendermos que a gente está sendo conduzidos
por essas ideologias, e essas ideologias têm minado a nossa mente, e nós, aos poucos, estamos nos afastando de Cristo. E se nós estamos nos afastando de Cristo, se nós estamos nos afastando de Deus, nós estamos nos tornando semelhantes ao próprio mundo. Porque essa ideia de isentos não existe. Essa ideia de que não sou de certa forma, vou falar produto do meio porque é complicado isso, né? Mas eu não sou influenciado pelo meio, isso não existe. O meio em que nós vivemos é um meio que afeta diretamente o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vestir. Só que a passividade da igreja, e eu não estou falando aqui de pegar em armas e nada disso, eu estou falando de uma guerra espiritual que está acontecendo. A nossa passividade é tão grande que a gente começa a achar que as coisas são normais. Se não há normalidade em nós, pessoas que foram chamadas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, se o pecado ainda habita na gente, imagina aquele que está lá fora, vivendo de maneira impiedosa. A igreja precisa frutificar, a igreja precisa ser ativa. Mas como nós vamos ser ativos? E aí o versículo 5, depois ele já vai começar a explicar. Por isso mesmo, por conta de entender que vocês são da natureza divina, porque Cristo livrou vocês, porque Deus livrou vocês da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vocês precisam reunir toda a ansiedade. Essa palavra aqui, diligência, não é somente zelo, é expectativa. Vocês precisam reunir toda a expectativa de vocês e associar com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Olha só como é que a palavra conhecimento ela aparece em diversos momentos. Nós temos no versículo 2, nós temos aqui no versículo de número 5, né? E depois nós vamos ter também mais à frente o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Vocês conseguiram perceber que o apóstolo Pedro, ele também está usando aquilo que Paulo usou lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Falando a respeito do fruto do Espírito. Talvez uma diferença ou outra nos vocábulos, mas a gente consegue perceber que tudo isso aponta para a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aqui, logo no início de 2 Pedro, já apresentado o Deus Pai, aquele que nos chamou para a virtude e glória dele. Nós temos o Deus Filho, aquele que dá todas as coisas para que nós possamos ter vida e piedade, mas nós temos também o Espírito Santo, que nos faz viver essa vida que se aproxima da natureza divina, ou seja, essa vida que nos traz santidade. Mas isso tudo é um pacote que precisa ser vivenciado de maneira completa. Por quê? Versículo 8, que nós lemos como base. Porque estas coisas existindo em vós, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, todo o fruto do Espírito existindo em vocês, vocês deixam de ser infrutífero. Mas reparem só, não é só existindo. Todas essas coisas existindo em vós. E o quê? Que está escrito aí? E em vós? E em vós? Aumentando. O que isso significa, irmãos? Que o fruto do Espírito precisa ser trabalhado no nosso coração, para que ele possa ser cada vez maior. E esse fruto do Espírito, ele vai crescendo de tal forma que a gente não consegue ser inertes dentro da casa do Senhor, ou dentro do nosso trabalho, ou na nossa casa, ou na nossa faculdade. Nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo em todo momento para que nós sejamos ativos. E não só ativos, para que nós também apresentemos frutos. Agora, irmãos, reparem, ser ativo
né, não é ser um ativista religioso. Não é você estar em todas as coisas que a igreja, seja presbiteriana ou qualquer outra igreja cristã, genuinamente cristã, oferece. Não é você participar de todas as programações, seja de SAF, o MP, UPA, o CP. Não é participar de todos os ministérios. Nós estamos falando de vida piedosa. Porque muitas vezes a gente trabalha tanto na igreja, mas a gente esquece que o que alimenta a gente, de fato, é a palavra. E a gente tem esses trabalhos, às vezes, como uma espécie de anestesia espiritual. Ou, de alguma forma, a gente tenta barganhar com Deus e falar assim, olha, eu trabalho muito na igreja. Mas aqui a atividade ou a inatividade que está sendo nos apresentada, se o Espírito não estiver conosco, se todas essas coisas que são fruto do Espírito não estiver conosco, né, que é apresentada aqui a inatividade, ela não é uma inatividade também que é passiva demais. Uma igreja, por exemplo, como a nossa, que tem cerca de 22 ministérios, será que de fato nenhum deles você se encaixa para poder trabalhar? Como você vai apresentar os seus frutos? Como você vai exercer sua comunhão? Porque o cristianismo, ele é vivido, em suma, em sua maior propriedade dentro da igreja, dentro dos ministérios. Por isso é importante trabalhar. Por isso é importante estarmos, de fato, servindo uns aos outros e servindo no reino. Para que isso seja uma prova da piedade da vida que o Senhor Jesus nos deu. Para que isso seja o reflexo da glória e das virtudes do nosso Deus. E uma evidência clara que o Espírito habita em nosso coração. Mas não só isso, nós precisamos também ser frutíferos. Nós estamos com dificuldades de chamar pessoas para estar na igreja. Temos um ímpeto tão grande em chamar para uma social, para como dizem os jovens, um rolê, para comer um hambúrguer, para fazer alguma coisa, para comer um churrasco. Mas quando a gente fala de culto ao Senhor, a gente fala, eu não preciso chamar ninguém, aliás, eu nem quero que aquela pessoa esteja na igreja. Isso é fruto de um pensamento ou de um coração que não habita o Espírito Santo. Mas repare que, mais uma vez, aqui é apresentado em qual momento ou em que base nós apresentamos os nossos frutos. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só consigo frutificar à medida que eu conheço mais a Jesus. A pergunta que eu deixo para você é, você conhece Jesus? Porque Jó conhecia. Jó conhecia. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lembram disso? Mas no final, depois de tantas coisas que Jó viveu, ele falou assim, antes te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Sempre existe possibilidade de termos mais intimidade com o nosso Senhor. Pelo conhecimento. Ou seja, pela aproximação, por saber quem é o nosso Redentor. E aí, depois Pedro traz uma palavra tão dura, no versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego. Vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados. Esqueceu que um dia foi lavado, foi preparado, e o Senhor colocou o Espírito Santo dentro de você. Se você não percebe esse fruto, se você não consegue enxergar, se você não consegue viver isso, você está vivendo uma cegueira espiritual. Por isso, irmãos, versículo de número 10. Procurai com diligência, olha a palavra aqui mais uma vez, com zelo, com ansiedade cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma condição para se entrar, é uma evidência para se entrar no reino do Senhor. Nós precisamos ser ativos e frutíferos. No ano em que a igreja está tratando um pouco mais de amor, ou falando mais sobre amor, depois da experiência que tivemos na conferência missionária, como podemos ser mais ativos e frutíferos? Conhecendo mais a Cristo, mas anunciando esse Cristo que um dia nos salvou. E não só falando que esse Cristo existe, mas dizendo em todo momento que esse Cristo, ele virá e resgatará a sua igreja e levará a igreja para o céu. E aí, se você der um pulo lá no versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro está falando assim: olha, eu não estou inventando isso, eu atestei, eu fui testemunha ocular, empírica, de que tudo aquilo aconteceu. E a vinda do Senhor é certa, mas nós precisamos entender a urgência de pregar o Evangelho, de frutificar, de anunciar. O meu desafio para você, já terminando esse sermão, é desafiar você a trabalhar na igreja, a ser ativo. Eu sei que muitos têm dificuldade com relação ao horário. Às vezes, há um engano de que não somos pessoas capacitadas a servir. Pelo contrário, irmãos, todos aqueles que receberam o Espírito Santo do Senhor, ou seja, aqueles que proclamaram Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eles estão aptos para trabalhar no reino do Senhor. Uns são levantados para mestres, outros para evangelistas, outros para o diaconatos, outros para o serviço como presbítero, outro como aquele que vai receber os irmãos ali no ministério de recepção, outros na multimídia, não importa. Mas nós precisamos trabalhar, porque o trabalho é evidência de quem de fato precisa, ou quem de fato já entendeu que o Espírito Santo habita nele. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele já não está tentando mais animar o povo já está animado. Apesar de toda a dificuldade, o povo agora precisa ser encorajado a trabalhar. Não fiquem só animados, mas trabalhem. Porque o teu Deus que te salvou, ele não mediu esforços para poder te trazer a vida eterna. Agora você precisa também exalar isso através do seu serviço, através da sua atividade e dos seus frutos. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não existe fruto permanente se ele nem brotou, se ele nem germinou, se ele nem cresceu. Só existe fruto de fato quando ele é desenvolvido em nosso coração, quando ele é trabalhado para que ele cresça, aumente, isso seja uma evidência no nosso coração e no nosso proceder. Que a primeira igreja tenha essa coragem de trabalhar para o reino, em prol daqueles que de fato precisam escutar a respeito de Cristo e aqueles que
já escutaram, já entenderam, mas estão vivendo também com dificuldade e precisam de um apoio. Vamos trabalhar e vamos fazer cada vez mais evidente a pessoa do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, rendemos graças nessa manhã por tudo que o Senhor nos proporcionou. Deus, nesse primeiro culto que participamos, ó Deus, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado, ó Deus, pela palavra, ó Deus, lida no início, pela palavra sendo pregada aqui nessa parte mais final do culto, e temos certeza, ó Deus, que seremos muito abençoados também na escola bíblica dominical. Nos ajude, Senhor, a viver e nos preparar cada dia mais a servir nesse reino, para servir nesse reino, reino de amor, de justiça, de igualdade, uma justiça que o mundo não conhece, uma igualdade que o mundo não sabe pregar, ó Deus, e que nós aqui entendemos e sabemos todas as coisas, mas muitas vezes somos inertes, parados, inativos, ó Deus, infrutíferos, ó Pai, mas nós queremos cada dia mais conhecer, ó Deus, e prosseguir em conhecer aquele que nos amou e aquele que se entregou em nosso lugar. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, querido irmão e irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito, as virtudes e a glória do Senhor Deus, e também todo o fruto do Espírito, a alegria, a longanimidade, a fé, todas as virtudes desse Espírito Santo esteja sobre a vida de cada crente, e que isso reverbere como trabalho no reino do Senhor, desde agora para sempre. Amém.